Oi, gente! Hoje estamos com a doutora Iracema Esteves, ela é hematologista dos hospitais Albert Einstein em São Camilo e vai falar com a gente sobre a adesão ao tratamento do mieloma. Ela é hematologista dos hospitais... Doutora, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço. E pra gente começar, eu queria que você contasse um pouquinho sobre as drogas que são administradas no tratamento. Mieloma hoje em dia é uma doença que evoluiu muito os tratamentos ao longo dos anos. Antigamente tinha-se poucos protocolos disponíveis e depois de 2000, 2005, essas drogas elas foram autorizadas. Hoje a gente tem um arsenal bem mais complexo e disponível para os pacientes. Mas obviamente nenhuma droga é isenta de efeitos colaterais. Isso realmente pode influenciar na adaptação do paciente, na aderência ao tratamento. Isso tudo o médico junto com o paciente ele vai chegando num consenso, obviamente sem perder resposta clínica. Eu bati o sino, acho que agora. Doutora, você comentou sobre os efeitos colaterais do tratamento. Quais drogas causam esses efeitos e quais são eles? Existem vários protocolos, como eu havia dito. As principais drogas que mais são usadas atualmente são lenalidomida, bortezomib, o corticoide, principalmente. Então essas drogas elas causam retenção hídrica, aumento de pressão, alteração da glicemia para os corticoides. O bortezomib causa neuropatia periférica, que é aquela sensação de formigamento nas mãos, nos pés. Isso passa a ser bastante desconfortável em algumas situações. Existem graus, um grau mais leve, um grau mais severo de neuropatia. E, por exemplo, tem a talidomida também que causa a neuropatia num grau até mais avançado. Às vezes o paciente não consegue usar a dose máxima, não consegue tolerar uma dose maior justamente por esse efeito neuropático ser muito exacerbado. Mas a neuropatia, no caso da talidomida, que é uma droga usada há muitos anos e usada atualmente, pode causar isso e o paciente às vezes pode aderir mal ao tratamento justamente por causa disso. Doutora, e além dos efeitos colaterais, o que mais pode ser um problema para adesão ao tratamento? A questão das novas drogas, atualmente a gente tem liberações de drogas novas, principalmente drogas orais, e elas têm um custo bastante elevado. Elas têm a vantagem de serem drogas por via oral e o paciente tem a facilidade de não precisar ir ao hospital, mas como são formados por vários esquemas de drogas, esse paciente tem um tratamento bem caro. Então isso realmente pode influenciar no desfecho, na questão de adesão. Não chega a ser a adesão porque eu não quero me tratar, é porque eu não posso, eu não tenho acesso. O acesso ao medicamento. E tem questões pessoais, psicológicas envolvidas em tudo isso. O médico tem que ter uma proximidade grande com o paciente, ele tem que explicar. Então tem que ter realmente o conhecimento da doença e o conhecimento das consequências do tratamento. Doutora, e essa doença, ela era comumente mais diagnosticada em pacientes idosos. E agora ela tem sido vista mais em pessoas jovens. Isso impacta como? Não só a adesão, mas também a continuidade do tratamento, levando em conta que o paciente lida por mais tempo com a doença, né? Isso, você tá certa. O mieloma, ele é de incidência acima de 60 anos, a incidência maior. E atualmente a gente vê casos de pacientes mais jovens sendo diagnosticados. Uma porque o arsenal diagnóstico também aumentou muito e hoje em dia a gente consegue fazer esse screening muito mais rapidamente. As pessoas talvez estejam mais preocupadas com a própria saúde e estão procurando investigação mais cedo do que antes. Agora, outra coisa é como fica o psicológico de uma paciente que tem um diagnóstico aos 40 anos e vai ter que lidar aí por anos da vida com o tratamento de uma doença crônica, uma neoplasia indolente. Então isso tem que ter um acompanhamento com uma equipe multidisciplinar, às vezes precisa de um acompanhamento psicológico, mas ele tem que ficar muito ciente da questão da adesão e ele tem que saber também que possivelmente vai passar por diversas linhas. E o que acontece? O mieloma é uma doença heterogênea e à medida que essa doença vai evoluindo, ele vai adquirindo alguns clones que fogem ao tratamento, à quimioterapia anterior. Então isso vai evoluindo, esse paciente pode progredir, ele pode perder algumas marcações, ganhar algumas marcações e essa diferenciação pode tornar o
tratamento às vezes um pouco mais difícil, a ponto da gente ter que mudar as linhas de tratamento. Alguns, eles podem ficar anos sem tratar e de repente daqui a alguns 5, 6 anos voltar a tratar. Doutora, e você já explicou pra gente que o tratamento ele envolve vários tipos diferentes, né, Isso. de recursos. No caso do tratamento oral, tem alguma dica, algum conselho pro paciente não perder a disciplina de tomar certinho o medicamento, alguma coisa que ele tenha que fazer diferente? Isso, a gente tem regimes de drogas somente via oral ou tem a combinação de poliquimioterapia, né, que o paciente um dia vai fazer subcutâneo e intercala com droga via oral, mas para isso a gente sempre mostra o protocolo pro paciente, vai depender da compreensão dele ou não, mas o importante é que eu sempre deixo para ele colocar um alarme. É um dia de eu tomar uma droga oral, então eu vou marcar no celular. Esses dias são os dias que eu tomo a droga via oral. Nos outros dias eu tenho que ir no hospital dia para fazer minha droga que é subcutâneo. E uma dica importante para os pacientes que tomam, por exemplo, corticoide a gente sempre oferece pela parte da manhã. Então o paciente que vai tomar o café da manhã, ele já pode tomar o corticoide de manhã. Porque o corticoide, se ele for dado no final da tarde ou à noite, na maioria dos pacientes isso causa um pouquinho de agitação e um pouquinho de insônia. Uma coisa que a gente pode fazer é aproveitar os momentos em que você vai de fato fazer alguma coisa, por exemplo, um café da manhã, para tomar aquele remédio, porque é um momento que verdadeiramente você não vai se esquecer. Doutora, a gente gostaria que você deixasse uma mensagem então para os pacientes que estão assistindo a gente sobre a importância da adesão bem disciplinada ao tratamento. Então, assim, para os pacientes que estão nos ouvindo, eu deixo a mensagem seguinte, que é importante a aderência ao tratamento, é importante seguir os protocolos adequadamente, é importante tirar as dúvidas com o seu médico e é lembrar que o mieloma, ele tem que ser bem tratado, apesar de ser uma doença crônica, indolente, ele tem que ser tratado corretamente, porque como eu havia dito, ele vai selecionando clones, ele vai mudando as características ao longo dos anos. Então, uma doença que foi diagnosticada agora, daqui 5 anos ou 10 anos, quando precisar retomar o tratamento, isso eu estou dizendo num intervalo longo de tempo, a carinha do mieloma, ele vai ser diferente, talvez, da carinha de agora. Doutora, muito obrigada pela participação, eu tenho certeza que ajudou a esclarecer a dúvida de muita gente. Obrigada, estarei à disposição sempre. E se você gostou do vídeo, deixa aqui o seu like pra gente. Se inscreva no canal da Brale. E deixe seus comentários. Obrigada!